Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para poder ler a palavra do Senhor, um dia muito especial, pois vamos dar início aqui hoje ao Novo Testamento. E por um motivo também desse dia ser especial, né? Por mais um motivo, é que hoje nós vamos, né? Como está iniciando aqui o Novo Testamento, o primeiro livro é o livro de Mateus. E esse foi o primeiro livro completo que eu li na Bíblia. Eu arrisco a dizer aí, cara, que esse é o livro que eu mais gosto na Bíblia. Esse é o livro que eu mais consigo me identificar. Por quê? Eu lembro quando eu era mais novo, criança, eu tinha pensado, falei assim, cara, acho que eu preciso começar a ler a Bíblia, né? Porque quando a gente vai crescendo, a gente escuta, não, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. E eu também bato nessa tecla até os dias de hoje que todos nós devemos ler a Bíblia. É muito importante para todos nós seres humanos. E eu pensava, né, poxa, mas de qual livro que eu começo a ler? Será que eu vou do início? Será que eu pego algum livro em específico e leio ele todo? Como é que eu faço? Aí ali por alguma ocasião, antes de eu de fato começar a ler a Bíblia, eu vi uma reportagem na televisão, não sei nem o nome da pessoa que estava falando, mas provavelmente devia ser algum teólogo, não lembro. Ele dizia, né, que não tem uma ordem específica que a gente pode ler a Bíblia. A gente pode ler do início ao fim, de Apocalipse a Gênesis, perdão, de Gênesis a Apocalipse, né? Ou a gente pode pegar algum livro, pode deixar ser guiado ali pelo Espírito Santo e pegar algum livro, pode começar pelos evangelhos, mas ele aconselhava a começar pelos evangelhos. E aí eu, naquela ali escutando nessas informações, eu decidi, falei assim, cara, vou começar a ler pelos evangelhos. E o primeiro evangelho que nós temos na nossa Bíblia é o Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus. E desde o primeiro dia que eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, eu me apaixonei. Eu me encontrava ali como se eu fizesse parte desse Evangelho, como se eu estivesse ali de fato vivendo aquilo que é contado aqui na história aquilo que é contado aqui no Evangelho de Mateus, né? Que conta a história de Jesus. E foi interessante porque foi nesse início, nesse momento que eu comecei ainda mais me educar através da palavra do Senhor. Conhecer ainda mais a presença de Jesus, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, é com grande alegria no meu coração de chegar até aqui no dia de hoje, porque o Evangelho de Mateus ele é muito marcante na minha vida. Ele, ele chegou assim, abriu as portas para que eu pudesse conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Então eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de ter lido o Evangelho de Mateus. Sou muito grato também porque hoje nós vamos dar início aqui nesse desafio. Mais uma vez, vamos ler aqui o Evangelho de Mateus completo. E, cara, para ser bem sincero com vocês, cada parte aqui, cada versículo, cada vírgula, cada ponto final eu poderia parar e trazer uma explicação. Eu poderia, sei lá, falar alguma coisa aqui, mas como a gente já falou aqui várias e várias vezes nesse desafio, a ideia aqui é ler a Bíblia completa, né? Por durante um ano. E infelizmente eu não posso parar aqui em todos os versículos para poder explicar um pouco mais aprofundado. Obviamente, né, esse canal foi feito para isso. Nós vamos voltar em outras épocas, em outros dias, para poder aprofundar mais em algumas passagens, em alguns versículos. Então, óbvio, hoje eu vou parando aqui e vou reexplicando algumas coisas, vou ali falando alguma coisa e tudo mais, mas eu vou tentar me segurar ao máximo. Não tentar me segurar ao máximo, acho que essa não é a palavra certa, porque tenho certeza aqui que Deus que está guiando esse momento. Mas eu vou tentar aqui não falar de tudo, porque senão nós vamos ficar aqui horas e horas. Mas vou dizer para você, cara, abre o seu coração, abre o seu espírito para ouvir o Evangelho de Mateus. É um evangelho simplesmente fantástico. Eu sou apaixonado. Para mim, é o melhor livro da Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Então, já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Mateus capítulo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então olha para você ver, é um livro onde nós vamos falar sobre Jesus. Que maravilha. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá
e o de seus irmãos. Judá com Tamar foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Só um detalhe, talvez, não sei se vai estar pegando aí no áudio, mas tem um cachorrinho, acredito que é do vizinho aqui do lado, tá latindo, então não tem problema, nós vamos continuar assim. Fica aqui com essa trilha sonora, tá? Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão com Raabe foi o pai de Booz. Booz com Rute foi o pai de Jobed. Jobed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi com aquela que foi a mulher de Urias foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Antes da gente continuar aqui com a leitura, eu trouxe a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre o início aqui do capítulo 1, que diz o seguinte: em Jesus continua e chega ao ápice toda a história de Israel. Sua árvore genealógica apresenta-o como descendente direto de Davi e Abraão. Como filho de Davi, Jesus é o rei Messias que vai instaurar o reino prometido. Como filho de Abraão, ele estenderá o reino a todos os homens através da presença e a ação da igreja. Então nós vemos aqui que Jesus ele era descendente direto de Davi, ele era descendente direto de Abraão. E isso só se confirma as grandes profecias que falavam que iria vir um Salvador para toda a humanidade. Só concretiza. Então nós vemos aqui que o Antigo Testamento todo concretiza que Jesus é o nosso Salvador. É Ele quem morre na cruz para perdoar-nos dos pecados. Olha para você ver como a palavra de Deus ela é magnífica. Do início ao fim, todas as palavras se cruzam, todas as leituras se cruzam. E nos mostra que somente um pode nos salvar. E esse caminho da salvação é Jesus. Então confie, converta-se e creia no Senhor. Voltando aqui agora, está na leitura, versículo 18. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Então olha para você ver. José ficou sabendo que Maria ficou grávida, sem eles terem tido nenhum tipo de relação. E José, por alguns instantes, pensou, eu vou deixar essa moça. Só que aí, olha para você ver. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou,
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então José abriu o seu ouvido para que pudesse de fato cumprir aquilo que Deus, o anjo de Deus, o anjo enviado por Deus, ordenou. Então José é um homem de muita fé. Devemos aprender isso com José, de ser servo, de ser um verdadeiro esposo, de ser um verdadeiro pai. Pois ele, a partir do momento que Deus falou assim, esse é o filho que eu estou mandando para a vida de Maria e para a sua vida, José, cuide dele. José, depois que Deus ordenou para ele, ele aceitou aquela ordem do Senhor e seguiu. Olha para você ver como José é um homem obediente, um homem que é servo do Senhor. Vamos aprender a viver que nem José. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho. E José deu a ele o nome de Jesus. Capítulo 2. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: Vão e procurem obter informações exatas sobre o menino. E me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram ao rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo que tinha averiguado os magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel, que chora seus filhos, e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha para você ver aqui, desde pequeno,
Desde criancinha, cara, desde bebê, desde os primeiros meses, Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido porque o mundo não queria que viesse o Salvador nos salvar do pecado. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele não permitiu que ninguém pudesse alcançar o menino. Ninguém pudesse alcançar aquela criança, pois o momento certo ia chegar. O momento certo as coisas iam se cumprir. Então olha para você ver, desde pequenininho, Jesus era perseguido. Capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Olha para você ver, eu vou ler de novo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Precisa dizer mais alguma coisa? A palavra do Senhor é muito clara. Converta-se. Converta-se porque o reino de Deus está próximo. Converta-se porque pode ser tarde a hora que Deus chegar e nós estivermos aqui vivendo no luxo do pecado. Vivendo aqui aos prazeres do pecado. E você pode ter certeza que nada vale a pena se nós não tivermos Deus no nosso coração. De nada, cara, vale a pena. De nada vale a pena querer viver no mundão aí solto, fazendo aquilo que bem entende, vivendo segundo os próprios desejos, segundo as vontades da carne, pecando, indo contra os mandamentos, não adorando a Deus verdadeiramente. Pode fazer, mas nada disso vai compensar. Então, essa palavra do Senhor ela é muito clara. Aqui não tem dúvidas, né? Não precisa que a gente ter dúvidas sobre aquilo que está dizendo aqui nesse versículo. É muito claro. Converta-se. Parar de fazer aquelas mancadas, essas bestalhadas que o mundo tem, cara, e se converter, mudar a rota, mudar completamente a rota e seguir Jesus, seguir o nosso Salvador, porque Ele nos traz a vida verdadeira, Ele nos traz a vida eterna. Então vamos nos converter enquanto é tempo. Ainda é tempo. Agora pode ser o último momento. Então converta-se agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E converta-se, porque o reino de Deus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ao encontro de João. Confessavam os próprios pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Olha para você ver o que a palavra nos diz. Não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Façam coisas que provem que vocês se converteram. Então temos que, de fato, provar que nós estamos buscando a conversão, que nós estamos, de fato, convertidos. Porque é muito fácil, né, falar da boca para fora que está convertido. É muito fácil só dizer que, agora estou convertido, agora eu sou do Senhor, mas continuar ainda com as atitudes erradas. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Peraí que eu tô com uma coceira no olho, cara. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas atitudes. Podemos citar várias e várias aqui atitudes que pode provar a nossa conversão, mas vou dar alguns exemplos. A oração contínua, o momento de intimidade com o Senhor, todos os dias, todos os instantes, prova que nós estamos nos convertendo. O jejum, a penitência, deixar se abster de algo que você gosta muito, porque você quer servir ao Senhor, porque você não quer fazer os prazeres da carne, mas porque você quer servir ao Senhor, é uma prova de conversão. A caridade, o ajudar ao outro, aquele outro que você nem conhece, aquele outro que você nunca viu na sua vida e que você nem mais verá, mas o ato de ajudar, seja com a palavra, seja com um abraço, seja com um alimento, seja com uma doação, seja com alguma coisa material, um dinheiro, seja com a evangelização, seja com a palavra do Senhor. Só isso é capaz de provar
que nós estamos convertidos. Isso é capaz de provar a nossa conversão. Então vamos ter ações que prove que nós estamos convertidos. Vamos fazer coisas práticas. Deixar só de se apresentar ali de forma falada e vamos começar a agir. Vamos começar a fazer de forma prática. E sem que o outro precise saber, sem que o outro saiba, sem que você fique publicando isso nas redes sociais. Mas porque você faz isso por causa de Deus. Mas você faz isso por causa do Senhor, não para o outro, não para mostrar para o outro que você se converteu, mas é para provar para Jesus que você está de fato convertido e você quer seguir a Ele. Então, não precisa provar nada para ninguém. Para ninguém você não precisa. Porém, façam coisas que provem que vocês se converteram. Façam coisas para Deus. Não pensem que basta dizer Abraão é o nosso pai. Porque eu lhes digo, até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher o seu trigo no celeiro. Mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Até trouxe aqui também a explicação que a Bíblia traz pra gente, dessa parte que nós lemos, do capítulo 3, que diz o seguinte: João Batista convida a uma mudança radical de vida porque já se aproxima o reino, que vai transformar radicalmente as relações entre os homens. É o tempo do julgamento. Se nada adianta ter fé teórica, e nada adianta ter fé teórica, pois o julgamento se baseará nas opções e atitudes concretas que cada um assume. Ou seja, de nada adianta ter fé ali teórica, só na teoria, né? Só na falação. Não, essa fé tem que ser prática. Essa fé tem que ser com ações, ações que provam que nós amamos a Deus verdadeiramente. Os fariseus, com a falsa segurança de suas observâncias religiosas, e os saduceus, com suas intrigas políticas para conservar o poder, pertencem à estrutura que vai ser superada pelo reino. Vamos aqui agora para o versículo 13 do capítulo 3. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Capítulo 4. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz, não tente o Senhor, seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz, você adorará o Senhor seu Deus, e somente a ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Essa passagem nos mostra que até mesmo Jesus
foi tentado. E ele nos mostra que pela sua força, que é por causa dele, que nós somos capazes de superar as tentações. Jesus, ele supera as tentações. E é com Jesus, é com o Espírito Santo do nosso Senhor que nós somos capazes de superar as tentações. Não pelas nossas próprias forças, não entenda errado, mas é porque Ele nos dá força. Então confie no Senhor, se entregue verdadeiramente a esse Pai que te sustenta e que te dá força. É Ele quem te tira do perigo, é Ele quem te tira da lama do pecado. Confie no Senhor, pois Jesus supera todas as tentações e Ele nos ajuda também a superar todas essas tentações. Jesus, Ele nos ama muito, cara, muito. Confie no Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Assim como diz ali, né? Assim como João Batista dizia sobre esse mesmo assunto, bem parecido, né? Sobre convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Agora nós vemos aqui Jesus falando isso. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Jesus nos convida a uma mudança total de vida. Não é uma mudança pela metade. Ah, vou mudar só um pouquinho porque isso aqui não é do agrado do Senhor. Ah, não, vou fazer só isso aqui, vou seguir só esse mandamento porque isso aqui não é do agrado do Senhor. Não. Jesus nos pede uma mudança verdadeira, uma mudança total. É mudar totalmente, é se converter, é voltar a viver junto com Ele, porque é pelo sangue que escorre de suas entranhas que nós somos salvos. E Ele não veio aqui à toa, Ele veio para nos salvar. Por isso nós precisamos nos converter totalmente para esse Senhor que nos ama. Então chega do pecado. Eu não vou mais viver aquela vida de pecado. Aquele homem, aquela mulher que vivia em pecado, a partir de hoje está morto, porque aquele sangue que jorrou da cruz me lavou e eu agora sou um homem novo, eu agora sou um homem que vive a vontade do Senhor. Amém? Vamos viver isso todos os dias de nossa vida. Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Vamos seguir Jesus, cara. Vamos seguir Jesus, vamos deixar de seguir as coisas desse mundo e vamos seguir Jesus imediatamente, porque seguir Jesus é muito bom. É muito bom. Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria. Levaram todos os doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curou. Olha para você ver. Jesus pode curar as nossas feridas. Leve para Ele as suas dores, as suas feridas. Seja a sua dor, seja a sua doença na carne, seja se você tem alguma doença, algum problema de saúde, ou seja até mesmo uma doença de espírito. Aquilo que só Ele pode curar, aquilo que só Ele pode sarar. Leve as suas doenças, pois Jesus, Ele é capaz de curar todas as nossas feridas, todas as nossas chagas. Ele coloca a mão e Ele pode curar. Por isso tenha fé. Leve a sua doença, seja ela na carne, seja ela no espírito, seja ela na mente, qualquer lugar que seja. Leve a sua doença para Deus, leve a sua doença para Jesus. E com a misericórdia dele,
Ele colocará a mão e vai cuidar de tudo. Tudo no tempo dele, tudo na hora certa. Numerosas multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Rio Jordão começaram a seguir Jesus. Amém. Assim a gente começa aqui, né, o Novo Testamento. Olha que lindo, cara. Começamos o Novo Testamento aqui da melhor forma possível, lendo sobre a vida de Jesus. Que perfeito, que perfeição. Vamos seguir Jesus, amém? Estamos só no início aqui do Novo Testamento. Agora estamos aqui, né, vamos dizer, no segundo tempo do nosso desafio. Começamos aqui o Novo Testamento. Por isso, que Jesus possa nos deixar com vida e saúde para ler a palavra dele, para assim, de fato, viver aquilo que ele quer. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Se for da vontade dele, amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.